Obedeça mesmo sem entender. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Em tempos desafiadores, muitas vezes somos moldados a apenas sobreviver. Crescemos com a escassez, adaptados às limitações, acreditando que a nossa realidade é tudo o que podemos alcançar. Quando Deus entra em cena, Ele nos convida a romper esses limites e a viver além do que os olhos podem ver. Você acredita que você pode ver além do que seus olhos podem ver? Ô Luzinete, ontem eu não consegui te responder, mas eu acompanhei aquela mensagem lá. O que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela molda o nosso destino. Então, nós crescemos fazendo o quê? Vendo os nossos pais ou quem nos criou. Talvez você não foi criado pelo seu pai e você talvez nem perceba, mas isso é um problema gigante para você hoje. Então, o que acontece? Quando você é moldado a viver numa condição, acontece isso aqui, ó. Eu vou ler de novo. Em tempos desafiadores, muitas vezes somos moldados a apenas sobreviver. Crescemos com escassez, adaptados a limitações, acreditando que nossa realidade é tudo o que podemos alcançar. Quando Deus entra em cena, Ele nos convida a romper esses limites e a viver além do que os nossos olhos podem ver. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? A história de Josafá, rei de Judá, nos mostra a importância da fé em tempos de crise. A importância da fé em tempos de crise. Quando enfrentou a ameaça de Moabe, ele percebeu que não tinha o básico como água para continuar a batalha. Você imagina só, né? Entra na cena aqui. O cara estava em guerra. Ele enfrentou uma ameaça de Moabe. Josafá enfrentou uma ameaça. Eu não sou pastor, tá, gente? Eu não sei da Bíblia. Mas imagina a cena. Você não precisa entender da Bíblia para você entrar nessa... Obrigado. É assim, ó. Josafá recebeu uma ameaça de Moabe. E ele percebeu que não tinha o básico como água para continuar a batalha. Nesse momento, o rei, que vivia pela fé, não pelas circunstâncias, perguntou: será que não há mais aqui um profeta do Senhor? Que interessante, né? Ele está falando assim, será que não há aqui mais não há nenhum profeta do Senhor? Ou seja, a fé estava dentro dele. E quando ele viu a dificuldade, ele falou, será que não há nenhum profeta do Senhor aqui? Ou seja, ele quis dizer assim, se tiver algum profeta do Senhor aqui, eu vou vencer essa batalha. Se tiver algum profeta do Senhor aqui, ele vai interceder por mim. Porque isso aqui é no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas. Os profetas representavam, aleluia, os profetas representavam o Senhor. Uau! Os profetas representavam o Senhor. Então, quando ele viu no momento de dificuldade, quando ele foi ameaçado por Moabe, aí ele percebeu que só tinha o básico como água para continuar a batalha. Ele não tinha o básico. Oi, Adriana, tudo bem, minha irmã? Ele não tinha o básico para enfrentar a batalha. Aí ele falou assim, será, aleluia, será que não há aqui um profeta do Senhor para que consulte-nos o Senhor por meio dele?
Ô Valdame, tudo bem? Gente, olha que situação que eles viviam. Será? Gente, republica a live, faz igual o Valdame, foi segura na testa assim, ó, e republica a live. A primeira coisinha que vai aparecer, republica. Será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Ou seja, só dava para falar com Deus através do profeta. Aí o versículo 11. A busca mudou o curso da história. O profeta Eliseu trouxe uma palavra que parecia contraditória. Cavem muitas cisternas neste vale. Vocês não verão vento nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água. Versículo 16 e 17. Uau! Mas né, a gente já poderia encerrar aqui já. Primeiro ponto, teve a fé de Moabe. Moabe, né? Não, de... Cadê? Josafá. Primeiro teve a fé de Josafá. Você que tá chegando agora, eu já falei que eu não sou pastor, tá? Eu não sei da Bíblia, mas fica comigo aqui que você... Quem tá aqui pela primeira vez? Então Josafá tinha fé e falou assim, tô ferrado aqui, tô lascado. Será que tem algum profeta aqui que pode falar com Deus pela gente? Será que tem alguém que pode interceder pela gente aqui? Aí Elias chegou para ele e nesse momento o rei, que vivia pela fé, não pelas circunstâncias, perguntou, será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? A busca mudou o curso da história, ou a humildade. Escreve aí humildade. A humildade dele, de perguntar, será que tem alguém aqui? Não, gente, essa palavra não para de explodir minha cabeça, assim, ó. O cara era rei, Você tem noção do que é um rei? Não, aleluia, o cara era rei. O cara é rei. Teve a humildade de falar assim, será que tem algum profeta que possa falar com Deus e possa nos ajudar? Então, primeiro ponto, ele teve fé. Se você que está notando, ele teve fé. Depois da fé, ele teve humildade. Humildade de pedir ajuda. Oi, Paty, tudo bem? Muitas vezes a pessoa está passando por dificuldade. Ela não tem humildade de pedir ajuda. Ela não tem humildade de pedir ajuda. Ela fica passando, vivendo aquilo por orgulho. Anota aí outra palavra, orgulho. Escreve aí, orgulho. Se ele tivesse só fé, ele ia falar assim, não, Deus está comigo, eu vou vencer isso aqui. Mas ele teve a humildade. Ele baixou o orgulho. E falou assim, será que tem alguém? Será que tem algum profeta aqui que possa falar com Deus para que ele possa interceder por nós? Não. Essa ordem nos ensina que muitas vezes Deus pede para agir sem sinais aparentes, confiando nele, trará milagre. Aquele vale seco seria transformado, mas primeiro era necessário cavar. Qual é a ação, qual é a atitude que você precisa fazer para que o Senhor apareça na sua vida? Talvez seja mais fé, talvez seja baixar o orgulho e ser humilde. Qual é a atitude? Você consegue me dizer ou não? Qual é a atitude que você precisa fazer que o Senhor possa aparecer na sua casa, através de alguém, que Ele possa enviar os anjos dele, mas Ele está lá.
eu estou vendo que você está passando, mas você não pede ajuda, como que eu vou te ajudar? Hein? Como? Aleluia! Hã? Mas eu tô... O que está faltando? O que está faltando? Não é não? Essa ordem nos ensina que muitas vezes Deus nos pede para agir sem sinais aparentes, confiando que Ele trará o milagre. Aquele vale seco se transformaria, mas primeiro era necessário cavar. Assim também é em nossa vida. Quantas vezes você cavou sem ver resultados? Quantos corações esforçou? A semente parece ter sido em vão? Deus diz hoje para você, continue cavando, porque as águas, aleluia, porque as águas virão, ainda que não haja vento nem chuva. Uau! Amém, Mariana? Continue cavando, porque as águas virão, ainda que não haja vento nem chuva. Qual tem sido a sua oração? Continue cavando. Continue cavando no nosso dia a dia significa assim, não para não. Não para não. Continua. Não desanima. Continue cavando. Essa tem sido minha oração. Pai, não me deixe duvidar que o Senhor está fazendo nesse tempo em minha vida. Não me deixe duvidar que o Senhor está fazendo nesse tempo na minha vida. Talvez você não esteja vendo, mas o Senhor está fazendo. Então peça para o Senhor não deixar você duvidar que Ele está fazendo, mesmo sem você ver chuva, mesmo sem você ver nada. Ele está fazendo. Quero ser obediente, não olhar para a direita nem para a esquerda. Ajude-me a não perder o foco, mas a me manter firme no mais importante, o propósito para que eu nasci. Eu o convido a fazer a mesma oração hoje. Deus está chamando você para a obediência, ainda que não faz sentido aparente. Os vales secos serão encharcados, os campos darão os melhores frutos e a sua vida será os vales secos serão encharcados, os campos darão seus melhores frutos e a sua vida será um testemunho para a glória de Deus. Não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Esse aqui é o Café com Deus Pai. E eu sou Fábio Garuffi. Quem está aqui pela primeira vez? Oi, Flávia. Tudo bem? Oi, fala que eu que subo, né, Flávia? Ei. 2 Reis 3, versículo 16. Assim diz o Senhor, faça nesses vales muitas covas. A essência dessa palavra. Antes do milagre, Deus manda preparar espaço para ele. O povo estava sem água no deserto, prestes a morrer. Eles pedem socorro a Deus, ou ele quer. Mas a resposta divina não foi espera que eu vou resolver.
foi cavem. Ou seja, Deus libera o milagre, mas o homem precisa preparar o terreno. Você precisa preparar o terreno para receber o milagre. Você não pode parar, você não pode desistir. Não desista. Ou melhor, desista de desistir. Ô Dina, tudo bem, minha irmã? Ei, desista de desistir. Escreve assim: eu desisto de desistir. Eu desisto de desistir. Então vamos lá. O que ele fala? Deus libera o milagre. Mas o homem precisa preparar o terreno. Esse versículo, ele revela, eu desisto de desistir, é isso aí. Esse versículo, ele revela, sabe, um princípio profundo. A fé não é esperar parado. Quem já viu meu livro? A fé não é esperar parado. Olha o nome do meu livro. Fábio Garufo, sou eu. Olha o nome do livro. O milagre está logo ali. Interessante, né? O milagre está logo ali, filho. A fé não é esperar parado. Fé não é esperar parado. Fé é agir antes de ver. Eles cavaram sem ver nuvens, chuva ou vento. A fé verdadeira prepara a estrutura antes da provisão. O tamanho da cova define o quanto você recebe. Nossa! Está entendendo, Flávia? O tamanho da cova define o tanto que você recebe. Eu não sou pastor, ô Maria. O tamanho da cova define o tanto que você recebe. Ou seja, né? Quem chegou agora do nada na live deve estar falando assim, quer dizer, quando eu morrer, o tamanho da minha cova vai definir o tanto que eu vou receber. Não, calma. Respira fundo aí. A gente está lendo Segunda Reis 3, versículo qual mesmo? Nem lembro mais. 16. Onde Josué estava lá desesperado, porque Josafá ia atacar ele e ele não tinha nem água para o seu povo para enfrentar a batalha. E aí ele perguntou, será que tem alguém aqui? Será que tem algum? Aleluia! Será que tem algum sacerdote aqui que possa falar com Deus para a gente, para que ele possa vir nos ajudar? Então o rei teve humildade. Obrigado, Adriana. O rei teve humildade de perguntar, será que tem alguém que possa nos ajudar? Será que tem alguém? Então ele teve humildade. Obrigado, Adriana. O rei teve humildade e pediu ajuda. Aí veio Elias e falou, ó, vocês não vão ver nem água, nem vento, nem chuva, mas cavem, porque eu vou encher essas covas de água. E agora eu concluo aqui para você não ficar perdido aí, né? O tamanho da cova define o quanto você recebe. Quem cava pouco, recebe pouco. Quem cava muito, recebe muito. Ou seja, você tem que ter constância na sua vida. O que você está fazendo? Cava, não para. Aproveita e vai dando tap, não para. O tanto que você cava é o tanto que você recebe. Se você dormir muito, você vai o quê? Aleluia! Se você dormir muito, você vai colher muito. Presta atenção.
Se você dormir muito, você vai colher muito. Muito o quê, garufe? Muita miséria. Se você for preguiçoso e ficar deitada no sofá, ficar assistindo as coisas que fica passando na televisão e não fizer alguma coisa, você não vai sair dessa vida. Você precisa levantar a cabeça e procurar fazer. O que eu posso fazer? Começa a procurar o que fazer e começa a fazer. Só que tem um detalhe. Se você cavar pouco, você vai receber pouco. Se você cavar muito, você vai receber muito. Deus derramou água na medida da preparação do povo. Olha, e essa passagem me lembra aquela viúva, que eu não sei nem o nome dela, acho que não tem nome, não sei. A viúva que estava sem nada na casa dela. Eu acho que é o mesmo profeta Elias, né? Falou para ela, para aí, arruma aí o recipiente aí, ou sei lá o que é. O azeite é o azeite. O azeite. Lembra dessa passagem do azeite? Eu nem sei onde é que tá. Mas a passagem do... Aleluia! Ó, a Flávia falou as vasilhas. As vasilhas. Começou. E a palavra fala que só parou de sair azeite quando acabou as vasilhas. Uau! Só parou de sair azeite quando parou as vasilhas. Pegou até emprestado. Deus derrama água na medida da preparação do povo. Deus não enche superfícies, Ele enche profundidade. Sabe, quando você ouve assim, ó, Deus não enche superfície. Deus não enche superfície. Talvez essa palavra está batendo em você e está escorrendo assim como qualquer coisa, porque está superficial. Aleluia! Está superficial. Deus não enche superfície. E Senhor, obrigado, Senhor. Nossa, é impressionante, né? Primeira live do ano que eu tô fazendo. Não fiz live esse ano, fiz live ontem, mas foi horrível. Não estava fora do meu contexto, do meu propósito. Aquilo ali é algo grandioso, mas eu preciso de ajuda. Mas isso aqui é tão simples. Então, se estou de camiseta, estou aqui na cozinha da minha sala, na sala da minha casa. Mas o que eu quero dizer para você é assim, ó. Deus não enche superfície, Ele enche profundidade. E o seu, aleluia, o seu relacionamento com o Senhor tem que ser profundo. Porque se for superficial, você tem um relacionamento só de porta, onde você pede. Mas se for profundo, se tiver profundidade, quem cava pouco, recebe pouco. Quem cava muito, recebe muito. Deus não enche superfície, Ele enche profundidade. A água não ficou no chão, ela encheu as covas. Isso revela algo poderoso. Deus enche quem tem profundidade para receber. Qual é o nível de profundidade? Se fosse medir a profundidade do seu relacionamento com o Senhor, onde 0 é a superfície e 10 é a profundidade, qual seria? Eu falo para vocês, a maioria aqui estaria no 2. E quem falar que está no 4, está no 2. Quem falar que está no 10, está no 6. Por quê? Porque o cérebro sabota. Ele fala, não, tá tudo bem, você tá certinho. Não tá nada. Você sabe que não tá. Porque se tivesse, tava tudo cheio, transbordando. Qual que é lá? Isaías lá, ou Luzinete? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Jeremias 29. Uau! Jeremias 29.
A Luzinete mandou pra mim. Ela acha que eu não vejo as coisas que ela manda pra mim. Talvez ela ache. Se ela achar, o problema é dela. Mas eu vejo. Cadê? Transformai-vos. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Agora não, daqui a pouco. Deixa eu terminar aqui. A maioria das pessoas ora por mudança, mas não cava nada. Pede prosperidade, restauração de casamento, cura emocional, crescimento espiritual, mas continua com os mesmos hábitos, com as mesmas mentalidades. Mentalidade, escreve aí, mentalidade. Escreve, mentalidade. Escreve, mentalidade. Com os mesmos ambientes. Sem cavar a estrutura. Manda a live pra Bela. A maioria das pessoas ora por mudança, mas não cava nada. Pede prosperidade, restauração no casamento, cura emocional, crescimento espiritual, mas continua como? Com os mesmos hábitos, com as mesmas mentalidades. Grava essa palavra, mentalidade, que eu vou entrar nela. Com os mesmos ambientes, sem cavar a estrutura. Milagre sem estrutura vira desperdício. Quantas e quantas pessoas pediram milagre, aí quando tem milagre nem comemora o milagre, porque foi muito de graça. Tudo que é benefício imediato é prejuízo a longo prazo, sabe? É muito fácil, tudo que é fácil você não valoriza. Olha uma live dessa poderosa, de graça, cadê o povo? Tem 20 pessoas aqui, mas de verdade, quantas pessoas você acha que tinha que ter nessa live com esse conteúdo? Escreve aí. Quantas pessoas você acha que tinha que ter nessa live? Escreve aí. Cadê o povo? Cadê o povo? Hã? Milagre sem estrutura vira desperdício. O texto não fala de chuva. O versículo diz o seguinte: não vereis vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Ou seja, Deus está dizendo o quê? O milagre não virá do jeito que vocês esperam, mas ele virá. Aleluia! O milagre não virá do jeito que vocês esperam, mas ele virá. Uau! Você está conseguindo entender ou não? Talvez você está esperando. Você está esperando. Só que a palavra hoje está falando para você. O milagre não vai vir do jeito que você espera, mas ele vai vir. E isso confronta uma mentalidade muito comum. As pessoas querem controle do processo, não apenas do milagre. Quem não cava quem não cava, não tem onde Deus derramar. Que palavra, hein? Quem não cava, não tem onde Deus derramar. Você está cavando? Você está buscando? Ou você está na superfície? De 0 a 10, qual que é o seu nível de intimidade? Deixa a intimidade para lá. Qual é o seu nível de relacionamento com o Senhor? Qual é? Fala para mim. Qual o seu nível de relacionamento com o Senhor? Hã? Será que você está aqui nessa live para cavar ou só querer uma aguinha? Ah, você está com a sede da sua live? Ah, eu vou tomar um pouquinho. Tá bom. Não é sobre isso, gente. É sobre se aprofundar um pouco mais. É sobre entrar para dentro de você e caçar aí. Por que você não está cavando? Por que eu não tô cavando, hein? Eu não tô cavando porque tá faltando um pouco humildade.
Eu não tô cavando é porque eu não acredito mais. Eu já cavei pra caramba, mas não vi nada. Hein? Fala a verdade. Eu não tô cavando porque eu já tô cansado, ó. Minha mão já tá tudo cheia de calo. Ó, a Lucimara falou assim, eu parei de cavar. Que bom que você tá aqui, Lucimara. Volta a cavar. Não desiste, não. Lucimara, você já tá com a gente no grupo? Eu acho que é a primeira live do ano que eu faço hoje. Ontem eu fiz uma live, mas não valeu, não. Essa valeu. A de ontem tava muito coisa. Deus libera o milagre, mas o homem precisa preparar o terreno. Estou passando por um processo difícil. Agora que é hora de cavar. Deus promete liberar, mas o ser humano precisa agir em fé antes de ver o resultado. Segundo a Reis 3,16, cavem covas no vale. O milagre seria o quê? Água no deserto. O que tinha que ter? Uma preparação. Qual é a preparação? É cavar as covas. Deus disse, para cavar antes que apareça água. Disse para cavar antes de aparecer água, chuva ou vento. Qual que é o princípio? O milagre veio, mas só encheu as covas que foram cavadas. O milagre veio, mas só encheu as covas que foram cavadas. Quem cavou mais, recebeu mais. Oi, Helena, tudo bem? Quem cavou mais, recebeu mais. Josué 3, versículo 13. Pisar no Jordão antes de abrir. O povo precisava atravessar o rio Jordão, mas o rio não abriu primeiro. O rio não abriu primeiro. O povo precisava atravessar o Jordão. Aleluia! Mas precisava pisar primeiro. O rio não abriu primeiro. A Bíblia diz que quando os sacerdotes pisaram na água, então o rio parou. Qual que é o princípio? O caminho abriu depois que alguém entrou na água. Vocês estão comigo, sim ou não? A fé bíblica não espera a segurança total. João 2, versículo 7. Encham as talhas de água. No casamento de Caná, Jesus poderia simplesmente transformar o vinho, mas primeiro lhe disse. Não põe essa carinha triste não, Adriano. Jesus poderia simplesmente transformar o vinho, mas primeiro lhe disse, encham as talhas de água. Depois que elas foram cheias, o milagre aconteceu. Foi o primeiro milagre, se eu não me engano. Jesus chega lá, no casamento, aí acabou o vinho. Daí ele falou assim, não, deixa comigo. Pronto, já tá aí. Não, aleluia. Talvez você quer assim, ó. Hã? Alô? Alô, escolhido? Ó. Talvez antes de fazer assim, você vai ter que acreditar. Talvez você vai ter que colocar o pé sem ter chão. Você vai ter que cavar a cova sem ver vento e nem chuva. Uau! Hein? Enche a talha de água. Depois o milagre aconteceu. Deus não enche talha vazia de esforço. Oi, Nath, tudo bem, minha irmã? Ei! Deus não enche talha vazia de esforço. Deus não enche talha vazia. Em 2 Reis 4, versículo 3, pega muitas vasilhas.
Pega muitas vasilhas. A viúva precisava pagar uma dívida. Eliseu disse o quê? Pegue muitas vasilhas vazias. Pegue muitas vasilhas. Olá, Neri, seja bem-vindo. Pegue muitas vasilhas vazias. O azeite só parou de multiplicar quando acabaram as vasilhas. Isso aqui o Senhor já tinha me trazido, já falei para você. Pegue muitas vasilhas. Então a gente está aqui lendo 2 Reis 3,16, onde fala que o rei Josafá não tinha nem água para dar para o seu povo na batalha. Aí ele falou, será que tem algum profeta de Deus aqui? Eu tenho uma coisa muito poderosa para te entregar. Naquele tempo, eles precisavam do profeta. Porque o profeta era o cara que falava com Deus. Aleluia! O profeta era o cara que falava com Deus. Então tinha que ter o profeta. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. O profeta era o cara que falava com Deus. Então, o que aconteceu? Será que tem algum profeta aí? Imagina só um rei ter a humildade de falar, será que tem algum profeta? Ou seja, ele está falando assim, ó, se tiver um profeta aqui, vai armar nós. Ó, se tiver um profeta aqui, vai dar certo. Porque ele tinha a fé. Ele estava sendo ameaçado. Então, ele estava sendo ameaçado, mas perguntou, será que tem algum profeta? Aí o profeta apareceu e falou, cave muitas covas, cave as covas. Só que você não vai ver vento e você não vai ver chuva, mas as covas vão encher de água. E talvez você está esperando o vento e a chuva para ver o milagre, só que às vezes o milagre vem de outro lado. O Senhor é engraçado. Aí, esse foi um. Segundo ponto que eu lembrei, da vasilha da viúva. Ele falou assim, ó, pegue muitas vasilhas. O azeite só parou de multiplicar quando acabaram as vasilhas. A provisão de Deus para onde existe capacidade de receber. A provisão de Deus ela chega, ela vai para onde existe capacidade de receber. E essa palavra está na minha cabeça desde o começo, desde quando eu entendi a palavra. No começo nós falamos assim, quanto maior for a cova, maior vai ser o tamanho do seu milagre. Quanto mais vasilhas vazias você tiver, mais o Senhor vai encher. O tamanho do seu milagre depende do tamanho do quanto você cava. Putz. O tamanho do milagre depende do tanto que você cava. João 2:9. João 9, versículo 7. Vai lá no tanque de Siloé. Jesus curou um cego, mas disse, vai lá e lava-se no tanque de Sibé. Eu já lembrei de um outro aqui. Eu não sei onde é que tá. Eu já falei que eu não sou pastor. Tinha um cara que tava leproso, um cara muito famosão lá. Posso até ver aqui. Um cara famosão daquela época. O cara tava tudo cheio de lepra. Aí alguém falou, não sei quem falou, vai lá e se lava 7 vezes. Todo milagre existe uma ação. Tem que ter uma ação. Vocês estão comigo, sim ou não? Vai lá. Onde é que tá isso, hein? Alguém pode me ajudar aí? Onde que tá isso aí? E tinha um cara que tava leproso. Cadê a Natália? Tá aí? Me ajuda aí, Nath. Manda buscar aí uma passagem de um cara que tava leproso, daí veio uma palavra para ele. Vai lá e banha 7 vezes lá no... 7 vezes. Aí o cara foi lá, se banhou e foi curado da lepra. Aleluia! Ei, Jesus curou um cego, mas ele disse, vai lá e lava no tanque de Siloé. Ele ainda estava cego quando saiu andando. A cura veio no caminho da obediência. A cura veio no caminho da obediência. Vocês estão comigo ou não? E sabe um padrão que quase ninguém percebe? Na Bíblia, os milagres
Deus não age sozinho, Ele envolve pessoas no processo. Isso quebra uma mentalidade. Lembra da palavra que eu falei? Mentalidade muito comum. Sabe qual é a mentalidade comum? Alô, escolhido! Sabe qual é a mentalidade mais comum que a gente vê no ambiente? Reclamar, esperar, orar, mas não se preparar. A pessoa ora, reclama, espera, mas não se prepara. E aí? Fala comigo. É não? Você está conseguindo entender ou não? Pessoas pedem a Deus restauração no casamento. Quem está precisando de restauração no casamento? Digita 1. Quem precisa de restauração no casamento? Digita 1. O que eu estou falando para você? Se você precisa de restauração no casamento, digita 1. Aí a pessoa nem digita. Nossa, se eu digitar, vão descobrir que eu estou precisando de ajuda no meu casamento. Aí ela fica preocupada com o que vão dizer e talvez não acesse o milagre. Pessoas pedem a Deus restauração no casamento, prosperidade, cura emocional, mas não fazem o cavar, o ir atrás. Pedido. A cova que precisa ser cavada. Quer prosperar? Presta atenção. Quer prosperar? Precisa aprender disciplina financeira. Sabe uma das palavras que eu tenho aprendido muito depois de velho? Chama austeridade. Dá para fazer uma live para falar de austeridade. Austeridade no casamento, austeridade no dinheiro, austeridade no dia a dia, austeridade. A pessoa quer prosperar, então ela precisa aprender disciplina financeira. Só que ela não consegue. Sabe por que ela não consegue? Porque dentro dela tem uma criança e essa criança compra tudo, gasta tudo, faz tudo, ela é ansiosa, ela quer tudo. Quer restaurar o casamento? Precisa mudar a comunicação. Quer cura emocional? Tem que enfrentar os traumas. Tem que enfrentar os traumas. Olá, Cida, tudo bem? Tem que enfrentar os traumas. Ah, mas garoto, não tem como eu resolver isso sem enfrentar os traumas? Então, deixa eu te falar. Não tem. Você pode dar uma disfarçadinha, sabe? Mas aí continua lá. Vocês estão entendendo ou não? A pessoa quer crescer espiritualmente. Precisa desenvolver uma rotina espiritual. Precisa dobrar o joelho, conversar com o Senhor. Precisa estar disposta, sabe? A mudar o ambiente, a mudar os pensamentos. Lembra que eu falei para você guardar a palavra que eu falei? Obrigado, Dina. Lembra que eu falei para você? Guarda essa palavra mentalidade. Deus derrama água, mas só enche as covas quem alguém teve coragem de cavar. Ô Adriano, chama ela pro grupo. Você já participou das minhas lives já, Vânia? Você já tá no grupo? Deus derrama água, mas só enche as covas que alguém teve coragem de cavar. Garufi, eu confesso para você, eu estou sem coragem. Quantos aqui estão sem coragem de cavar? Talvez você não estava cavando, não é porque você é uma preguiçosa ou que você é um preguiçoso.
Porque simplesmente você fala, tô cansado. Talvez você nunca cavou, mas você... Mas você fala assim, não, nem adianta. No nível de intimidade que você tem, não consegue ver as covas cheias. Então, por que eu vou cavar, sendo que eu não vou receber mesmo? Então, você já se anula, entendeu? Então, Deus derrama água, mas só enche as covas que alguém teve coragem de cavar. Cavar dói. Cavar dói. Cavar mexe com trauma. Cavar exige disciplina. Exige disciplina. Vocês estão comigo ou não? Amém, Vanessa. Seja bem-vinda. Quem quer prosperidade precisa cavar disciplina financeira. Muita gente ora, Deus muda a minha vida financeira, mas não faz o básico, não controla os gastos, não organiza o orçamento, não desenvolve novas habilidades. Isso é pedir chuva sem cavar os reservatórios. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Quem quer restaurar o casamento precisa cavar a comunicação. Casais dizem, Deus restaura nosso casamento. Deus restaura meu casamento. Mas continua evitando conversa difícil, guardando mágoa, reagindo com orgulho. Milagre não entra onde ninguém cava verdade emocional. Qual é o princípio disso, Garuf? Efésios 4:26. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Quem quer cura emocional precisa cavar coragem. Aleluia! Deus cura minhas feridas. Deus cura minhas feridas. Cura minhas feridas, Deus. Você pede para Deus curar suas feridas, mas você foge às vezes de uma live igual essa aqui que eu fazia no TikTok. Umas lives mais pesadas, umas lives que faziam o povo chorar na live. Vou até pôr uma risadinha aqui. Não? Lembra disso? Deus cura minhas feridas. Mas você foge de olhar a infância, de controlar traumas, de falar sobre a dor. A pessoa muda de assunto na hora. Ou quando você começa a falar, a primeira coisa que ela faz é aqui, ó. O que significa isso? A mentalidade dela, a mente dela já fechou, não quer saber do assunto. Sem enfrentar a raiz, a pessoa vive administrando os sintomas. Aí, o primeiro passo, vai no psicólogo. Aí o psicólogo não dá resultado. Aí o psicólogo, quando vê que não tem mais jeito, que já fez tudo que tinha que fazer, ele encaminha para quem? O psicólogo manda para quem? Fala comigo aí, vai. Para quem o psicólogo manda quando ele não dá conta, quando ele vê que já foi tudo e não conseguiu, porque fica tratando a superfície? Para quem que ele manda? Alguém aí? Alô, alguém aí? Manda para o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai te dopar, ele vai te dar remedinho para você dormir. Oi, Ana, tudo bem, Ana? Aleluia! O psiquiatra vai dar remedinho para você dormir. Vai dar remedinho, centralina, não sei do que, não sei o que lá, vai dar remedinho para você relaxar. Relaxa. Quem é que vai cavar tomando remédio para dormir? Você fica grogue. Você fica sem força, você fica... É mentira ou é verdade? Aí você vai maquiando. Bom dia, minha irmã. Você vai maquiando aquilo.
E vai arrastando, a vida vai passando, aí você vai arrastando. E pronto. Por quê? Porque se você quer uma cura, você precisa cavar coragem. Só que tomando remédio você não vai ter coragem. Deus cura minhas feridas. Senhor, cura minhas feridas. Mas você não consegue olhar na sua infância, você não controla seus traumas, você não enfrenta. Quem aqui já passou por um procedimento comigo? Quem já fez um procedimento? Adriana já. Cadê a Luzinete? Está aqui? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é não? Fala comigo. Ah, não, esse aqui eu passo. Ah, esse eu passo, esse eu não quero não. Então tá bom, continua aí do seu jeito. Você não quer encarar, você não toma decisão. Então, quem quer crescimento espiritual precisa cavar rotina. Vocês estão aqui comigo ainda não? Quem quer crescimento espiritual precisa cavar rotina. Como que eu faço para ter um crescimento espiritual, Garuf? Muitos querem sentir Deus. As pessoas querem sentir o Senhor. Eu quero sentir o Senhor. Eu quero... Nossa, acho tão... Quando eu vejo alguém orando em línguas, quando eu vejo milagre na vida da pessoa, você quer sentir Deus, mas não constroem, sabe? Um tempo de oração, uma leitura bíblica, um silêncio interior. Gente, tem gente que tem desespero de ficar sozinho com si mesmo. Aquele silêncio interior vira uma guerra. Você não consegue. Sem disciplina espiritual, a fé vira evento emocional. Não tem transformação. Qual que é o princípio disso, Garuf? Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se. Eu também amo o silêncio, principalmente, Ana, quando eu vou pescar. Faz tempo que eu não pesco. Até falei para minha esposa essa semana. Falei, nossa, eu preciso ir pescar. Ir pescar é ficar de boa na lagoa. Ouvir a voz. Ficar suave na nave. Vocês estão rindo, mas é verdade, sabia? Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Nossa! E tem outra palavra que fala assim, eis que estou à porta e bato, só que você não consegue ouvir o bater do Senhor, a palavra dele, porque você está no meio de muita bagunça, está no meio de muito barulho, está no meio de coisas que te afastam do Senhor, porque o Senhor não afasta de você. Aleluia! Borzico, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quem quer oportunidade precisa cavar preparo. Muitos pedem portas abertas, mas não desenvolvem conhecimento, competência, capacidade de decisão. Portas abertas sem preparo geram fracasso público. Porta aberta sem preparo gera fracasso público. Qual é o princípio disso, garoto? Provérbios 22, versículo 9. Visite um homem habilidoso no que faz, diante de rei será posto. Quem quer influência precisa cavar caráter. Influência sem caráter vira escândalo. Antes de confiar poder a alguém, Deus trabalha. O que Deus trabalha? Antes de confiar poder a alguém, Deus trabalha. Trabalha o que, garoto? Integridade, humildade. Lembra do rei que nós lemos aqui agora? Josafá estava desesperado. Ele teve a humildade,
Aleluia, teve a humildade. Então, antes de confiar poder a alguém, Deus trabalha integridade, humildade e domínio próprio. Como que você vai ter domínio próprio se você não tem gestão das suas emoções? Qual é o princípio disso? Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem quer transformação precisa cavar decisão. E aqui é um ponto crucial. Você quer transformação, mas não toma decisão. Como diz a Adriana, a minha irmã aqui, ela falou assim, precisa de atitude. O povo precisa de atitude. Você tem que ter atitude. A palavra da Adriana é atitude. Se você não tomar atitude, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Tem que tomar atitude. Ela fala desse jeitinho. Tem que tomar atitude. Porque se você não tomar atitude... Não é isso, Adriano? Não é assim que você fala? Tem que tomar atitude. Então, quem quer transformação precisa cavar decisão. Muita gente quer mudar de vida, mas continua no mesmo ambiente, com os mesmos hábitos, com as mesmas pessoas, rodeado daquele povinho que só o quê? Reclama. Sem decisão clara, o milagre vira expectativa eterna. Gente, eu me perdoa falar isso que eu vou falar, né? Não me perdoa não preciso pedir perdão pra você. Mas se eu falar isso aqui perto da minha mãe fica triste. A minha avó morreu. Ela morreu falando assim, o Xande parou de beber. O Xande vai parar de beber. A fé dela era tanta. Ela acreditava. Aleluia! Mas a fé da minha avó, mas era uma fé muito, muito top. Só que a fé sem a ação não vai a lugar nenhum, gente. A minha avó, uma senhorinha do coque da Congregação Cristã no Brasil, morreu e não viu meu tio sendo curado do alcoolismo. E meu tio morreu de alcoólatra. 20 anos, 30 anos depois que a minha avó morreu. Porque minha avó orava, mas quem tem que fazer era o meu tio, era ele que tinha que fazer. Eu posso orar pela sua vida, falar um monte de coisa para você, vai dar uma motivaçãozinha rapidinho, depois você vai desanimar de novo. Isso é motivação. Você não precisa de motivação, você precisa de ativação. Você precisa tomar decisão. Então, quem quer transformação precisa cavar decisão. Decisão muda destino. Decisão. Só que acontece? Muita gente quer mudar de vida, mas continua no mesmo ambiente, como eu disse, nos mesmos hábitos, com as mesmas pessoas. E sem decisão clara, o milagre vira expectativa eterna. Ok? Então, o padrão bíblico é consistente. Deus faz, o homem faz. Libera a promessa, prepara. Para Deus fazer, você tem que fazer. Para o milagre existir, você precisa fazer. Para liberar a promessa, você precisa preparar a estrutura. Para ele enviar o milagre, você precisa criar o esforço. E para ele derramar água, você precisa cavar a cova. Você está comigo? Aleluia! Deus libera a provisão, mas o tamanho do milagre depende da profundidade que alguém teve coragem de cavar. Uau! Quem já passou por um desbloqueio emocional comigo? Quem é da época do metiolate? Alô? Quem é da época do metiolate? Desbloquear dói. Cavar cova significa enfrentar o que foi evitado.
Admitir o que foi negado. Abandonar narrativas de vítima. Cadê a Samara? Fica me enchendo a paciência querendo voltar para o grupo. Não vai voltar, porque só reclama. Não vai voltar. A não ser que ela passe por um processo de transformação, não vai voltar, porque ela vai voltar, vai continuar reclamando. Sabe? Sabe? O ambiente molda você. A sua decisão muda o seu destino. Para finalizar, que a gente já está encerrando, até 6h30 a gente encerra. Quem aqui não está no grupo ainda? A gente tem um grupo. Olá, Mari, tudo bem? A gente tem um grupo, né? Quem não está no grupo e quiser entrar no grupo, chama a Adriana aí. Cadê a Adriana? Manda um. A Luzinete não está aí. Então, o texto de 2 Reis, eu gostaria de entrar. Deixa eu ver se consigo. Eu nem lembro mais como é que mexe no TikTok. Você acredita? Pera aí. Como é que eu coloco? Eu fixo lá? Deixa eu ver. Aqui, lembrei. Eu vou colocar um baú. A Mari já tava, saiu, sai, entra. É uma loucura, né, Mari? Eu vou colocar aqui uma sacola de prêmio. E aí eu vou colocar aqui na sacola de prêmio. Ah, não consigo colocar. Não sei como é que coloca isso. Vou dar risadinha, né? Então vamos lá. Quase todo mundo, façam... Cadê a Luzinete, hein? Façam neste vale muitas covas. Cadê a Luzinete? Façam nesse vale muitas covas. Quase todo mundo lê isso apenas como preparação para o milagre, mas existe um detalhe muito profundo. Deus manda cavar no vale, não na montanha. Isso carrega um significado espiritual e humano muito forte. O vale representa o lugar de crise. Na Bíblia, o vale quase sempre simboliza crise. Oi, Sandra, tudo bem? Quantas pessoas falam assim, nossa, estou passando por um vale, hein? Ou fala assim, estou passando por um deserto, ou estou passando por um vale. Isso carrega um significado espiritual muito forte. Na Bíblia, o vale quase sempre simboliza crise, vulnerabilidade, escassez, guerra interior. Salmo 23:4 fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em Ezequiel 37:1 fala assim, o vale dos ossos secos. Ou seja, o vale é lugar onde a vida parece ter secado. Aleluia! Tem gente que falou assim, eu desisti. Ou seja, não tenho mais força. Ela não passou pelo vale. Aleluia! Ela não passou pelo vale. A pessoa não passou pelo deserto, ela montou morada no deserto. Fincou estaca, fez uma barraca e está morando no deserto. O Senhor não quer que você more no deserto. Escreve assim, o deserto é lugar de passagem. Um milagre não começa no topo, ele começa no fundo. A maioria das pessoas quer milagre no topo da montanha. Qual o símbolo que as pessoas têm? Vamos subir a montanha, lá no topo.
Tudo bem, Sandra? Quanto tempo? O milagre não começa no topo, ele começa lá embaixo, lá no fundo. A maioria das pessoas quer milagre no topo da montanha. Gente, quem quiser entrar no grupo, manda um aí pra mim no direct que eu vou olhar. Nem sei como é que tá esse direct aí do TikTok, mas eu vou olhar. Acabando a live eu vou olhar. A pessoa só escreve assim, me coloca no grupo. Oi, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Então a maioria das pessoas quer milagre no topo da montanha. Ela quer prosperidade, honra, vitória, reconhecimento. Mas Deus trabalha primeiro no vale. Ô Marinalva, Deus trabalha primeiro no vale. Porque é no vale que o orgulho quebra, a dependência nasce e a verdade aparece. A água sempre corre para o vale. Isso é físico e espiritual. A água naturalmente nasce para os lugares mais baixos. Por isso Deus manda cavar no vale. Um princípio espiritual e profundo. A graça de Deus flui para quem desce em humildade. Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ô Mário, a gente está acabando, viu? O vale revela quem realmente quer ver milagres. O vale revela quem realmente quer o milagre. Cavar no vale significa trabalhar quando ninguém está vendo. Sem aplauso, sem palco, sem recompensa imediata. Lembra que eu falo sempre? Tudo que é benefício imediato é prejuízo a longo prazo. Alguém pode fixar o meu zap aqui, o meu número aqui, para as pessoas me chamarem para entrar no grupo? Coloca aí. Quem sabe meu zap, fixa aí, por favor. Cavar no vale significa... Aqui tem que ter moderador, né? Eu coloquei a Luzinete, mas a Luzinete não está aqui. O vale revela quem realmente quer o milagre. Cavar no vale significa trabalhar quando ninguém está vendo. Aí, a Adriana colocou, ó. Muito bom, Adriana. Eu consigo fixar isso agora? Fixa isso aí, Adriana. Ah, não está aparecendo para as pessoas. Apareceu para vocês aí? O vale revela quem realmente quer o milagre. Cavar no vale significa trabalhar quando ninguém está vendo, sem aplauso, sem palco, sem recompensa imediata. É lugar onde se revela disciplina, fé real e caráter. Obrigado, Ana. Manda um oi aí, gente. Fala assim, me coloca no grupo, garoto. O cérebro humano foge da dor, né? Né? Quem tá fugindo aí? Já perdeu. O cérebro humano foge da dor. O nosso cérebro quer conforto, distração e fuga, mas passar pelo vale exige encarar a dor, admitir a escassez e cavar mesmo cansado. Por isso muita gente ora, canta, declara, mas não cava. Não adianta nada, filho. Verdade, ele quer sempre se esconder. Então, né, minha filha? Né, minha irmã? O milagre esconde sem vento e sem chuva. O versículo seguinte diz algo impressionante. 2 Reis 3,17 fala assim, ó. Não vereis vento nem chuva, mas esse vale se encherá de água. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês não vão entender o processo, mas se cavarem, eu vou encher. Uau! Vocês não vão entender o processo. Mas se vocês cavarem, eu vou encher. Então, para a gente finalizar aqui, o vale ensina 3 coisas. Humildade,
humildade, preparação e dependência de Deus. Ô Ana, coloca de novo meu zap aí. Já me chamou alguém aqui, ó. O vale significa 3 coisas: humildade, preparação e dependência de Deus. Aleluia! E então o milagre vem. Você está entendendo ou não? Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe. Então, o vale ensina 3 coisas: humildade, preparação e dependência. Se você tiver humildade, se você tiver preparação e dependência do Senhor, o milagre vai vir. Não tem como ser diferente. Você está comigo, sim ou não? Hã? O milagre não começa quando Deus derrama água. Ele começa quando alguém tem coragem de cavar no vale. Deus não mandou você cavar uma cova. Ele mandou você cavar muitas covas. Como que eu fixo o comentário aqui da Ana, gente? Eu não consigo. Você não é moderadora, Ana? Ó, Ana, coloquei você como moderadora. Vê se você consegue fixar agora, por favor. Deus não mandou cavar uma cova, Ele mandou cavar muitas covas. Isso revela um princípio de prosperidade escondido em 2 Reis, capítulo 3. E honestamente, ele conversa muito com Napoleão Hill. Mentalidade de abundância e multiplicação de oportunidade. Aí, Ana, obrigado, minha irmã. 2 Reis 3, versículo 16. O código da multiplicação escondido no texto. Deus não disse cave uma cova. Ele disse façam neste vale muitas covas. Esse detalhe muda tudo, gente. Porque Deus estava ensinando o princípio da multiplicação. Deus derrama na medida da capacidade. E é por isso que eu falo, é preciso alargar a mentalidade para suportar a capacidade. É preciso alargar a mentalidade. Como é que se alarga a mentalidade? É preciso alargar a mentalidade. É preciso aprender. É preciso aprender. Lembra o que está lá em Romanos 12, 2? Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, alarga a mentalidade para você poder suportar a capacidade. Só que muitas pessoas não alargam a mentalidade. Por quê? Porque tem medo. Aleluia! Não se sente merecedor de receber. Essa é a palavra. Tem medo da prosperidade, então prefere viver ali naquele mundinho ali, porque é isso mesmo. O cérebro sabota a sua prosperidade. Sabia disso, não? O cérebro sabota a sua prosperidade. Quer uma outra? Engraçado, né? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos para lhe dar esperança em um futuro. Pô, peraí, se Deus quer que... Se os planos de Deus para a nossa vida é plano de prosperidade, por quê? Por que as pessoas não prosperam? Porque ela foi moldada pelo pai, pela mãe, pelo ambiente. Anota aí, o ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Então, se você foi criado num ambiente moldado, podado, tipo assim, vai lavar essa mão, dinheiro é sujo. Rico não entra no reino do céu. Se você cresceu nisso, como que você vai acessar a prosperidade?
ela existe para os outros, mas para você não. Você não é merecedor. Vocês estão comigo, sim ou não? Deus derrama na medida da capacidade. O milagre não caiu do céu em recipientes. Não, fica fraco, eu vou mandar um monte de saquinho de água para vocês aí. Aleluia! Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, deixa que o pai tá on. Não é assim? Deixa que o pai tá on. O pai tá on, deixa comigo. Eu vou mandar para vocês aquelas cisternas prontas já, só com a torneirinha, você só vai abrir. E ó, se você pensar que vai sair água gelada, já vai sair gelada. Não é assim que funciona. Deus derrama na medida da capacidade. O milagre não cai do céu em recipientes. Ele simplesmente encheu as covas que existiam, ou seja, quem cavou 3 covas recebeu 3. Quem cavou 20 recebeu 20. Quem cavou 100 recebeu 100. O milagre não foi Deus. O limite não foi Deus. O limite foi a preparação humana. Para você se preparar, você precisa alargar sua mentalidade para suportar a capacidade. Você precisa transformar a sua mente. Esse princípio aparece em outro milagre, 2 Reis 4:3, quando ele fala: se pegue muitas vasilhas. O azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Então a mentalidade de escassez, cava pouco. Não, cava pouco. Cava pouco. De preguiça. Ah, eu não vou acordar, não. Fica aí. Quando a pessoa está dominada pela escassez, ela pensa: eu vou cavar, mas e se a água não vier? Para que cavar tanto? Eu vou cavar um só. Imagina você, aleluia, imagina você num ambiente com uma pessoa fazendo: vai cavar para quê? Não vai sair nada mesmo? Não vai chover nada, para. Perde tempo não. Vem aqui, vamos assistir uma série. Não, melhor, vamos assistir Big Brother, nem sei se está passando esse negócio. Não, senta aqui, vamos conversar, vamos ficar aqui. É verdade mesmo, né? E se a água não vier? Para que eu vou cavar tanto? Não, vou cavar só um pouquinho. O problema é que a mentalidade limita a provisão. Alô? A mentalidade limita a provisão. Provérbios 23:7. Porque é como imagina a sua alma, assim ela é. A fé verdadeira prepara para a abundância. Quem tem fé cava muito, mesmo cansado, mesmo sem nada, mesmo sem ver nada ainda. Vou. Porque ele pensa: se Deus derramar, eu quero estar preparado. Isso é fé madura. Não é emoção, é preparação. Multiplicação exige trabalho invisível. Imagina aquela cena: soldados cansados, deserto seco, cavando buraco atrás de buraco, nada de água, nada de vento e nada de chuva. Cava, cava, cava. Mas não está ventando, não está chovendo, vou cavar para quê? Eu sou besta. Esse rei está ficando louco. Não. A fé deles estava sendo testada. Isso revela algo muito profundo. Todo milagre começa em um lugar onde parece que nada está acontecendo. Aleluia! O milagre não veio do jeito esperado. Não verei chuva, nem vento. Ou seja, eles não veriam o processo, mas veriam o resultado. Isso quebra algo muito comum na mente humana: a necessidade de entender tudo. A necessidade de entender tudo. Ô, Júlio, a necessidade de entender tudo. Esse princípio funciona em qualquer área. Na vida espiritual, quem cava oração, disciplina, conhecimento, recebe mais. No relacionamento, quem cava conversas difíceis, quem encara conversas difíceis, quem pede perdão,
Quem reconciliação vê restauração. Na prosperidade, quem cava conhecimento, estrutura e planejamento, cria capacidade de crescer. Deus não decide o tamanho da provisão. Ele responde o tamanho da preparação. Te amo, meu amor. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Quem quiser falar comigo, me chama no direct aí, tá bom? Vou levar a Gigi na escola. Amanhã tem live? Não sei. Tchau. Deus abençoe.